Bom, pessoal, boa tarde, né? Boa noite ou bom dia, dependendo da hora que cada um vai ver esse vídeo aí, até mesmo boa madrugada, né? Plantão de hoje, tá? Plantão do dia 18. Nós vamos ver basicamente sobre a atividade 04 e 05, perfeito? Essa atividade ela é relacionada à criação de exceções, perfeito? Então, são exceções personalizadas. Vamos verificar como que a gente faz essa criação, manipulação delas, tá? Então, já disponibilizei em atividades os 2 itens lá para vocês e é baseado nisso que eu vou fazer a explicação da aula de hoje, perfeito? Bom, primeiro item aqui, né, só relembrando, a gente precisa verificar dar uma relembrada. Nós temos aqui o comando try, catch e find, tá? Para fazer um mecanismo de tratamento de erros em Java. Então, através dessas diretivas, né, dessa sintaxe, a gente consegue tratar os tipos de erro existentes. Os tipos de erro existentes, eles são 3, basicamente, tá, ok? Eles são erros de runtime, né, de tempo de execução, erros de sistema e erros, aí podemos dizer, customizado. Se vocês observarem esse diagrama aqui, esse exemplo, né, todas são subclasses da classe Throwable, que é uma classe padrão de erro, né? Então tem um tipo de erro específico que ele é erro do sistema mesmo, e aí a gente acessa ao disco, falha de sistema, né? Erro imprevisível. Tem os erros, os exceptions, ok? E dentro dele aí se divide em runtime e de interface. Só uma mensagem aqui. Ok? Bom, como que a gente cria uma exceção? Para criar uma exceção, nós estamos aqui no Eclipse. Vou compartilhar o Eclipse aqui no plantão. Perfeito. Primeira coisa, assim, nós podemos criar classes, tá joia, que vão manipular exceções personalizadas. Às vezes a gente quer criar uma mensagem de erro específica, né, enviar mensagem, gravar esse erro em algum lugar do banco de dados, mandar um e-mail ao desenvolvedor, alguma coisa assim, né, ou simplesmente alguma exceção que a gente não trata de forma... O Java já não trata de forma automática para a gente, né? Ou seja, não é uma ali das opções dele. Então, a primeira dica é a seguinte: a gente só vai criar uma exceção se essa exceção não for coberta, ok, pelo Java. Né? Então, se já não existir ali. Por exemplo, não faz sentido a gente criar uma exceção da divisão por 0, porque o arithmetic lá, ele já pega isso, perfeito? Então, para alguns casos bem personalizados mesmo. Mas vamos lá. O primeiro detalhe que a gente tem que se atentar é que nós temos que criar a nossa classe e estender ela à classe exception, ok? E dentro dessa classe nós podemos ter quantos métodos e quantos atributos a gente quiser, tá? Mas basicamente, e na prática é o que a gente precisa, são 2 métodos construtores. Um com o nome da classe, né, minha exceção sem parâmetro nenhum, e o outro recebendo um texto, ok, uma string aí. O que eles fazem, basicamente? Eles chamam super. O que é o super? Ele chama o construtor da classe Py, no caso, o exception. Então, ali é para você realizar um link entre o seu erro e
a classe exception. Perfeito? Então, aqui no meu exemplo, eu criei dois construtores, ok? Vou só especificar aqui, ó, colocar, por exemplo, meu teclado está com problema. Deixa eu trocar aqui. Ok, então, vou chamar aqui de max, só para identificar, para que a gente consiga entender minha exceção. Pronto. Vou passar aqui mais o e como parâmetro. Perfeito. Como que a gente faz agora o tratamento, né, disso? Como que a gente utiliza essa exceção que a gente criou? Tem duas formas, conforme eu estou mostrando lá no texto, ok? Pelo texto, vocês vão perceber que nós temos lá o uso do try do catch, né, que dentro do próprio método a gente trata a exceção, traz resultado, né, ou uso do throws, que a gente trata isso fora do método. A gente chama o método. Se o método não deu certo, a gente realiza o tratamento ali. Vamos identificar então como isso acontece, ok? No meu exemplo aqui, eu tenho um primeiro método, tá? Que é um método test_throw_new. Esse método ele faz o seguinte: ele pega aqui, usa objeto scanner para reconhecer os caracteres digitados, ok? Pede um número e faz a leitura desse número, e ele tem um try, um catch, um finally. Dentro desse try, eu analiso se o número digitado é maior que 10. Se não for, tá, eu digo aqui throw new, minha exceção. Então não precisei herdar, não precisei fazer nada. Ele já reconhece o exception, okay? E passei aqui o que eu quero, a mensagem que eu quero informar. Perfeito? Caso contrário, falo aqui que o número está aceito e eu trato isso, tá, no meu catch. Então, observem que eu capturo ali a minha exceção, gravo ele no E, né, no variável E, e nesse caso aqui estou só mostrando a mensagem, esse getMessage, que é exatamente isso que eu passei aqui. Aí eu posso utilizar aqui outras situações, como por exemplo o stack trace, né, que vai me dar aí os passos que foram acontecendo na execução até chegar, e qualquer outro método que exista na classe exception. Perfeito? E o finally aqui, que finaliza o bloco e pronto. E eu tenho outro exemplo, que é o test throws. Lá no texto está bem explicado, mas reforçando aqui, nesse caso, nós colocamos aqui junto da assinatura do método a expressão throws, minha exceção. Isso quer dizer o que, basicamente? Que a qualquer momento este método, test_throws, pode lançar uma exceção, tá, para essa minha exceção. Quer dizer o quê? Que ele não vai tratar. Ele fala, ó, toma, mais ou menos, né, internamente a gente pode pensar assim, ó, toma cuidado. Tá? Eu posso te chamar a qualquer hora. Aí você vai ter que estar preparado, tá, para resolver esse problema. Então, vamos pensar assim em termos práticos. Aqui eu tenho a mesma estrutura, o scanner, o throws solicitando, faz a leitura. Observem que aqui eu não tenho o try e o catch, ok? O if, se não é, ele lança essa exceção, throw new. Minha exceção, o valor não pode ser maior do que 10, passando aqui o dado para mim. Perfeito? Bom, então aqui tá os dois exemplos de método, né? A gente usando aí o try catch, né? Usando lá o throw new e usando aqui o throws, né? Então, espero que vocês entendam, que fique bem claro a forma como isso está
a forma de utilização, tá? Não existe melhor forma, uma é melhor do que a outra, uma serve para isso, outra serve para aquilo. Isso depende muito da forma como você está programando. Se você quer concentrar, tá, o seu tratamento de erro aonde você está chamando e não nos métodos, você usa o throws. Se você não quer fazer isso dentro do próprio método, já deu um erro, você quer tratar, você não usa o throws, usa o bloco ali já direto. Por quê? Dá um exemplo, aqui no bloco, no meu main, tá? Eu criei dois exemplos. O primeiro exemplo é utilizando o throw new, né, que é aquele que o próprio método já trata lá para mim. Então eu simplesmente instanciei aqui um objeto da minha classe lá exemplo e chamei meu método test throw new. Este método, só para relembrar, ele vai fazer o try, catch e o find ali. Ele vai cuidar disso, ok? No outro caso, tem o meu try, usando o throws. Eu chamo o meu método test throws. Lembra que lá ele pode lançar. Então, o que acontece? Eu preciso do try, do catch aqui para ficar monitorando. Inclusive, se eu não colocar o try aqui, o próprio Eclipse ele vai indicar para a gente que é necessário. Tá? Então, ele chama, se caso acontecer um erro lá, ele não for, né, não satisfazer a condição, que é esse exemplo aqui, né, se ele for maior do que 10, ele vai lançar uma exceção aí, em exceção. E aqui a gente vai capturá-la e vai realizar o tratamento. Na prática, os dois fizeram a mesma coisa. Foi só a forma. E aí a gente define, tá, como que vai tratar. Eu, particularmente, isso é uma opinião minha, eu gosto mais de utilizar o throw new, tá? Porque através dele eu já trato lá no método, né, e já resolve, não preciso ficar indo e voltando com o meu código. Mas aí vai dar dica de cada um. Só rodar essa aplicação aqui para vocês terem uma noção. A gente rodar, observar aqui, ó, criando suas exceções. Então lá, né, já chamou ali o primeiro método, o primeiro test throw new. Vou digitar um número inteiro, por exemplo, o 88. Né? Número aceito, bloco finalizado. Vem para o segundo aqui, que está chamando o meu test throws new. Né? Vou digitar aqui, por exemplo, um número 13, que vai ser um número maior do que 10. Então ele me retornou, tá, a mensagem que eu informei, o valor não pode ser maior do que 10. E observem que ele adicionou aqui esse exemplo throws, que é o que eu tratei, né? E observem que tem esse max aqui que a gente colocou como exemplo, que é só para vocês identificarem que o erro passa aqui por dentro. Perfeito? Na verdade, ele mandou lá para o exception. Exception, essa função getMessage, né? Ela é um método do throwable. Perfeito? Como elas se herdam, elas se comunicam, né? E aqui vou rodar de novo, informando o primeiro como erro também. Então, 54, o valor não pode ser maior do que 10, bloco finalizado. Vou testar o throws com 6 ali, número aceito, bloco foi finalizado. Perfeito? Então, isso aí é a teoria que eu passei lá na folha, a teoria que está no ambiente, no guia, ok? Então, eu espero que vocês compreendam aí. Relacionado à nossa atividade, tá, que é para ser realizada, é o seguinte: eu preciso que vocês criem uma exceção personalizada, onde retorne uma mensagem ao usuário, caso o valor digitado em um campo de texto seja superior ou igual a 10. Nesse caso, utilize interface gráfica. Então, eu vou só dar as primeiras dicas aqui. Perfeito? Vamos criar aqui um projeto rapidinho. Atividade 5. Ok.
Essa atividade 5, vou criar aqui pacote. Dentro dela nós vamos criar, né, aí, aproveitando para relembrar a nossa questão lá do swing, uma aplicação, porque eu quero em interface gráfica, tá? Então quem ainda não conseguiu assimilar pela outra atividade, tá? Pode assimilar por essa aqui. Vamos criar uma aplicação, vou chamar essa aqui de main, aplicação principal. Observe que a abinha de design já aparece aqui pra gente, e eu preciso colocar aqui, aí não vamos trabalhar com menu, com aquela questão de MDI, desktop pane, nada não, ok? Só já direto só colocar um JPane aqui. Isso, para facilitar o nosso trabalho. Mudar o design para absoluto, que a gente consiga trabalhar em qualquer área da tela. Ótimo. Colocar um botão. Então, ok, vou chamar isso aqui de txt valor. Já vou clicar aqui 2 vezes para que ele adicione um action lister, né? E aqui é onde eu vou tratar ali o valor digitado. Posso fazer pelas duas formas, como a gente viu aqui no exemplo, né? Posso já criar um método lá, criar minha exceção, criar um método, ou fazer utilizando esse throws aqui, dar o meu try, meu catch ali dentro, tá? Ou simplesmente importar e chamar o método utilizando o throw new. Aí a forma de fazer vocês definem, tá, ok? Aqui só dei uma orientação de como fazer aí o design disso, tá, ok? Então, por hoje vai ser só. Agora eu vou gravar e disponibilizar na Mediateca para vocês 2 itens, tá? Que o pessoal está me pedindo bastante. Um é como que a gente fez para utilizar aquele tema, né? Aquele tema bonito lá aqui no Java. Então vou gravar um videozinho explicando aquilo lá, explicando isso aqui, tá? Vocês vão ver que não existe só esse, existem outros, tá? Esse particularmente é um que eu gosto muito. E como fazer um outro vídeo, um segundo vídeo, para usar esse JCombo Box aqui, que foi uma dúvida de algumas pessoas, ok? Então achei interessante fazer isso à parte e disponibilizar lá para vocês. No máximo amanhã esses itens já estarão na Mediateca lá disponíveis através do link para o YouTube, tá ok? Então por hoje é só, tá, gente? Eu agradeço. E na segunda-feira, ok? Nós teremos o plantão de tira dúvidas. Então quem tiver alguma dúvida, não estiver conseguindo, tá? Esse plantão é às 19 horas. Perfeito? Então entra lá que a gente bate um papo, eu ajudo, vejo o código, o que está acontecendo. Perfeito? E essa atividade é para a próxima quinta-feira. Então,
nossas atividades elas sempre serão assim, mais ou menos. Sempre serão iniciando numa quinta, terminando na outra. Tá ok? Então é isso. Muito obrigado.